Mais uma vez estamos aqui para falar sobre terapia de reposição hormonal moderna e principalmente na menopausa. Com oferecimento do Instituto Spinelli Cabral, estou aqui com o Dr. Sérgio Cabral, especialista em terapia de reposição hormonal, um dos caras mais reconhecidos dentro do mercado. E a gente vai falar aqui sobre a reposição hormonal na menopausa. Tem surgido muitas questões sobre isso. Tem muitas mulheres entrando na menopausa, muitas sabem, muitas não sabem qual o melhor momento. Hoje vamos tirar as principais dúvidas e você vai saber como, como e quando você está, como tratar, o que fazer. Tá? Doutor Sérgio Cabral, muito obrigado mais uma vez. Estamos aqui falando sobre a terapia de reposição hormonal e é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Um prazer imenso estar aqui, Renan, e vamos responder essas perguntas. Eu creio que uma grande dificuldade das mulheres hoje a respeito da reposição hormonal é a dificuldade que elas têm de receber essas informações nos consultórios, né? Os consultórios hoje, eles são aqueles consultórios a jato de 5, 10, 15 minutos, meia hora, o que é impossível passar todas as informações e esclarecer todas as dúvidas das pacientes. Então, momentos como esses são muito importantes para que a mulher ela possa receber todas as informações necessárias para que ela possa decidir. Porque o tratamento moderno hoje para a reposição hormonal da mulher na menopausa passa muito pelo conhecimento. A mulher, para decidir, que é importantíssimo decidir com seu médico hoje, o que ela quer para a sua vida, qual o melhor medicamento, qual a melhor reposição, mas para isso ela tem que ter informação. Então, se ela não tem condições de receber essa informação, como é que ela pode decidir? Né? Então, uma coisa depende da outra. Então, por exemplo, a mulher vai ao consultório e aí o médico, ele, naquela consulta jato, 5, 10, 15, 20 minutos, ou até mesmo por falta de conhecimento, porque o que ele aprendeu foi há 10, 20 anos atrás, que já mudou muito, né, a reposição hormonal desse tempo até hoje, e aí a mulher não recebe essa informação. Então, se ela não recebe essa informação, ela não pode decidir. Então, situações como essas, podcasts, aulas, cursos, são muito bem-vindos hoje para informar cada vez mais a mulher, porque ela é o grande alvo da história. A mulher, ela quer mais saúde, mais qualidade de vida, e para isso a reposição hormonal feminina ela é fundamental, mas ela tem que ser segura, e isso é possível hoje. Coisa boa, doutor Sérgio. E eu já vou começar perguntando aqui para você, que eu acho que há essa dúvida muito grande, e acredito que você é muito questionado sobre isso no consultório, é quando ela vai saber que ela está entrando na menopausa? Qual é o período? Quais são os sintomas? O que é que ela sente nesse formato aí para ela saber? Olha, a menopausa, de uma forma bem simples, é o momento em que a mulher deixa de produzir os seus hormônios pelos ovários. O ovário da mulher, ele produz testosterona, estradiol, progesterona, são os 3 principais hormônios da mulher. Vou repetir, estradiol, progesterona e testosterona. Esses deixam de ser produzidos pelo ovário da mulher. E ela entra na menopausa. É o momento de falência dos ovários. Os ovários não funcionam mais. Então, quando ocorre isso, geralmente a menopausa ela se instala por volta dos 51 anos de idade, em média, na mulher. Pode variar de 45 até 55 anos, mas a média é em torno de 51 anos de idade. A maioria das mulheres entrará na menopausa, tá? A mulher pode entrar na menopausa antes disso? Pode. Quando a mulher entra na menopausa antes dos 40 anos de idade, isso se chama insuficiência ovariana prematura. Hoje o termo menopausa precoce não deve ser mais utilizado para a mulher que entra na menopausa antes dos 40 anos. Aquela mulher que entrou na menopausa antes dos 50 e acima dos 40 ou acima dos 45, a gente pode considerar como se fosse uma menopausa precoce, porque não entrou aos 51 anos. Quando a mulher entra na menopausa, ela começa, devido à queda dos hormônios principais, principalmente do estradiol, a apresentar uma série de sintomas. O principal deles são os calorões, os fogachos, aqueles calores que tendem a surgir à noite, importunando muito o sono dessa mulher, fazendo com que essa mulher ela não tenha aquele sono de qualidade, não consiga dormir, acordando diversas vezes à noite, com às vezes muito banhada de suor, né, muito suor. Às vezes aquele calorão vem acompanhado por aquela robustez, a mulher fica toda ruborizada, né? Ou seja, aquele rubor que aparece da região do tórax, atinge o pescoço e atinge a face, ou seja, incomodando bastante. Imagine você, uma mulher, apresentando em seu ambiente de trabalho um balanço da sua empresa e ser acometida por um fogacho desse. É extremamente constrangedor. E não apenas constrangedor, diminuindo a autoestima, é desconfortável também. E não apenas isso, os fogachos, eles indicam hoje, Renan, eles indicam hoje não apenas
um sintoma incômodo da mulher na menopausa pela deficiência de estradiol. Não apenas isso, mas é um indicador muito grande de risco cardiovascular. Ou seja, quando a mulher ela é acometida na menopausa por esses calores chamados de fogachos, isso indica que essa mulher tem um risco de ter um infarto, um AVC, muito maior do que a mulher que não apresenta esses fogachos. E, logicamente, ela deve receber tratamento para evitar esses problemas cardiovasculares. Quais são? Reposição hormonal. O principal deles é repor estradiol. Acompanhado de quê? Mudança do estilo de vida, exercício físico, alimentação, suplementos, que a gente vai falar sobre isso no momento mais apropriado. Muito boa, doutor Sérgio. Então, já partindo dessa informação que você trouxe, que é a reposição hormonal. Se é uma falha nos hormônios, há uma falência ali dos ovários, ele para de produzir aqueles hormônios. Como que ela faz para repor esse hormônio, né? Qual a melhor reposição hormonal na menopausa? Olha só, existem diversas formas de você repor hormônios para a mulher hoje, para a mulher receber hormônios. Existem diversas formas. Existem hormônios que são utilizados por via oral, hormônios que podem ser utilizados pela pele através de gel, através de adesivos, e hormônios podem ser utilizados por via vaginal, pela própria vagina. Hormônios podem ser utilizados também abaixo da pele, na região da gordurinha, do subcutâneo, em forma de implantes hormonais subcutâneos. Então são diversas formas hoje que você pode administrar hormônios à mulher, repor hormônios e recuperar a qualidade de vida dessa mulher. É claro que hoje nós sabemos que quando você administra hormônios por via oral, há uma maior tendência a efeitos colaterais e complicações. Eu creio que isso deveria ser uma informação urgente, uma informação importantíssima que deveria ser dito muito tempo antes de começar uma reposição hormonal, para que a mulher decida. Imagine você receber essa notícia no consultório. Doutor, quais são as formas que eu posso... Doutor, quais são as formas que eu posso receber reposição hormonal? E ele diz, olha, existe via oral, pela pele, pela vagina e abaixo da pele, na gordurinha, tá? Mas, doutor, qual é que causa mais efeito colateral, hein? Mais tendência à complicação? Qual a que eu posso esperar que possa ter maior tendência à complicação, ou seja, dificultar a minha vida? Oral. A oral, tudo que você usa por via oral, você tem maior tendência a ter efeitos colaterais e complicações. Isso deve ser dito. Imagine uma informação dessa, Renan, dito para todas as mulheres que vão ao consultório solicitando uma reposição hormonal. Essa mulher, no momento que recebe essa informação, ela vai dizer, não, doutor, eu quero uma reposição hormonal mais segura. Eu quero uma reposição hormonal na pele, uma reposição hormonal através da pele, uma reposição hormonal abaixo da pele, uma reposição hormonal vaginal, mas que seja mais segura para mim. Mas isso não é passado nos consultórios. Isso é um erro. Isso é um problema grande e muitas vezes isso não é levado a sério. Resultado, a mulher fica sem saber e até hoje mulheres que poderiam estar recebendo uma reposição hormonal mais segura, mais moderna, elas continuam a fazer reposição hormonal por via oral. Não é proibido de forma alguma. Inclusive, a reposição hormonal por via oral ela é indicada por sociedades médicas, mas as sociedades médicas elas deveriam ser mais enfáticas em dizer exatamente isso, que a reposição hormonal ela seja preferencialmente utilizada por via transdérmica. Há um comentário em relação a isso, mas comentários discretos. Eu creio, Renan, que a gente deve ir mais além. A gente deve procurar tentar modificar a vida dessas mulheres no Brasil para melhor. Eu creio que deveria algum político ou políticos abraçarem essa bandeira. Por que não levar ao serviço público reposição hormonal mais moderna, que não seja por via oral, uma vez que se sabe que por via oral provoca mais efeitos colaterais, mais riscos, mais complicações? Por que não ofertar para essa mulher do serviço público também na reposição hormonal através de gel pela pele, de adesivos pela pele, por via vaginal, implantes subcutâneos? Por que não? Uma vez que a gente sabe que essas vias de administração de hormônios são mais seguras para a mulher. Eu creio que há uma necessidade urgente de investimento na saúde
para que a gente atenda pessoas que não têm condições de pagar uma consulta particular, de pagar um tratamento hormonal mais caro, que realmente é mais caro. Você fazer a reposição hormonal em forma de gel, adesivo, é bem mais caro do que por via oral. Mas essas mulheres, elas merecem respeito. Essas mulheres, alguém tem que assumir essa bandeira. Eu não sei que cargas d'água, Renan, não sei que cargas d'água, né? Políticos não assumiram essa bandeira ainda. Talvez eu esteja agora levantando essa bandeira para que um político agora escute isso e leve à frente. Eu estou, inclusive, à disposição para respaldar cientificamente qualquer político que queira realmente abraçar essa bandeira, levar para o serviço público reposição hormonal mais moderna, mais segura. Por exemplo, através da pele, por via transdérmica, por que não? Por que essa informação, doutor Sérgio? Porque você acredita que essa informação, mediante a segurança desses meios de reposição, de terapia, eles são pouco difundidos? O que a gente vê, Renan, é que há uma divulgação, principalmente por sociedades médicas, de que nos seus guidelines, né, que são voltados para o público médico, naqueles manuais novos que revisam a reposição hormonal a todo momento, tá, que todos os médicos devem ler, mas o que é que acontece? Isso é dito de uma forma um pouco discreta, isso não é batido como deveria. Deveria ser mais abrangente, deveria ser mais divulgado, deveria inclusive se investir para divulgar essa informação em redes sociais, em canais de televisão, né, entrevistas, né, os canais abertos de TV, as revistas impressas, revistas eletrônicas, ou seja, investir mais nisso. Então eu creio que o médico que lida com reposição hormonal, ele tem essa obrigação hoje. Ele tem essa obrigação hoje de transferir, ou seja, divulgar o seu conhecimento cada vez mais, né? E claro, o médico ele deve se juntar ao serviço público, deve se juntar ao serviço privado, organizações não governamentais que objetivem realmente difundir essas informações, porque a informação nunca é demais. Se a gente passa a informação para a paciente, ela tem maior chance de ter mais saúde. Sim. Então, uma informação como essa de que a reposição hormonal moderna hoje, a mais segura, é feita por via não oral, ou seja, através da pele, por via vaginal ou abaixo da pele, em forma de implantes subcutâneos, isso deve ser difundido cada vez mais, para que essa mulher ela possa, sim, diante dessa informação, decidir juntamente com o seu médico o que ela quer para a vida dela. Eu tenho certeza de que se a gente expor essa informação, o que é que você quer? O mais seguro ou o menos seguro? O que é que você vai preferir? Você vai preferir mais seguro. É claro, é lógico. Um pouco mais caro, ele vai preferir claro. Mais seguro. E se é mais caro, o que é que está faltando para tornar isso mais barato? O que é que está faltando para levar esse mais caro ao serviço público? Uma vez que nós pagamos tanto imposto no Brasil e isso não é revertido em forma de saúde como deveria. Ou seja, a gente tem que brigar pelos nossos direitos. Ou seja, a mulher ela tem que brigar pelo direito dela. Muito bom. E falando aí dessa questão da reposição hormonal, tem duas perguntas que eu achei muito interessante, que são, primeiro, quais são os sintomas? Quais são os primeiros sintomas que a mulher vai sentir ali, porque ela precisa fazer uma reposição hormonal, e qual seria a reposição hormonal mais segura que ela pudesse fazer? Perfeito. A mulher, quando entra na menopausa, ela começa a sentir sintomas que estão relacionados à baixa dos hormônios essenciais da sua vida, principalmente o estradiol. E aí, a mulher, quando entra na menopausa, a menstruação começa a desaparecer, começa a não vir mais, ela começa a não menstruar, e essa ausência de menstruação começa também a ser associada a sintomas como os calores, os fogachos, aqueles calores que ocorrem principalmente à noite, para ocorrer de dia também, mas ocorrem principalmente à noite. Tá? E a mulher começa a sentir sintomas que retiram a qualidade de vida dela. Por exemplo, começa a sentir muito ressecamento vaginal. Essa mulher ela começa a ter ardência a urinar, ardência nas relações sexuais. Ela começa a urinar constantemente. Isso nós chamamos de síndrome geniturinária. O que é síndrome geniturinária? É uma espécie de ressecamento da vagina, da vulva, das estruturas, como a bexiga, a uretra, pela deficiência de hormônio, pela deficiência de estradiol, o que vai provocar sintomas. Sintomas decorrentes da atrofia desse local. A vagina vai ficar atrofiada.
A vagina, muitas vezes, um ressecamento tão grande, Renan, que durante a relação sexual a paciente tem hemorragias, ela Meu Deus. sangra. Ou seja, é como se a vagina ela fissurasse, né? Há uma fissura na vagina e tão fina que ela está ressecada. E como é que você trata isso? Com reposição hormonal tópica e sistêmica. Né? Ou você vai fazer sistêmica, por via oral, ou via transdérmica, ou via vaginal, ou implante, ou você vai fazer tópica em forma de gel na vagina. Né? Então a vagina é um hormônio tópico. Eu prefiro muito fazer via tópica. O retorno é muito mais rápido nessa questão do ressecamento vaginal. Além disso, as mulheres, além desses calores, ausência de menstruação, a menstruação desaparece, infertilidade, ela, logicamente não consegue mais engravidar, ressecamento da vulva, da vagina, da bexiga, da uretra, provocando todos esses sintomas de ardência, alteração da urina, simulando até um caso de infecção urinária. Às vezes a pessoa não sabe nem se está com infecção urinária ou se é decorrente do ressecamento excessivo Ou pela seja, pode falta do parecer estradiol. muito ali. Parece muito, às vezes parece muito. Aí tem que fazer, às vezes, inclusive, um exame de urocultura, de sumário de urina, principalmente cultura de urina, para saber se tem infecção ou não. Mas, além disso, a mulher começa a apresentar dores articulares, ela começa a ter uma diminuição da libido, o humor começa, ora, a variar um humor bastante irritado, a mulher começa a ficar bastante ansiosa, irritada, o humor é outro, a mulher ela deixa de sorrir, a mulher deixa de ter energia, a mulher diminui muito a força, tem medo de fazer reposição hormonal, ou pior, encontra um médico com medo de prescrever reposição hormonal. Isso, para mim, é o pior, porque a mulher ela não recebe o tratamento que deveria, o médico faz de conta que está tratando, quando na verdade não está, e muito pelo contrário, está predispondo essa mulher a cada vez mais se aprofundar em uma vida sem qualidade de vida. E quando a gente fala libido, não é libido apenas sexual, mas é a libido para a vida. A mulher que chegou à menopausa ou que necessita de reposição hormonal e não faz a reposição hormonal, Renan, é uma mulher que está morrendo para a vida. É uma mulher que está perdendo o libido, não somente a sexual, que é extremamente importante para a nossa qualidade de vida, para o entrelaçar do casal, para o casal se desenvolver, o casamento se desenvolver, não apenas isso, mas a libido para a vida. Se a mulher deixa de ter aquela motivação para viajar, para projetos, para o seu trabalho, para se desenvolver profissionalmente, para se Não quer desenvolver sair como mulher, mais. não quer sair mais, não quer mais aproveitar as coisas boas da vida, nós tendemos a nos acomodar, inclusive com coisas ruins. E a gente não deve cair nessa armadilha. Então é muito importante cada vez mais um médico, uma médica cada vez mais consciente, cada vez mais sensível para identificar isso. Inclusive, eu gosto muito, Renan, de ao atender as minhas meninas no consultório, principalmente aquelas que fazem reposição hormonal, eu gosto muito que o parceiro também venha. Porque eu gosto de escutar o lado também masculino. Não apenas o lado feminino, mas eu gosto de escutar o lado masculino. Porque ele pode trazer sinais ali Não de uma tenha menopausa. dúvida. O parceiro ele traz a visão masculina do que está acontecendo. E muitas vezes o que é que a gente vê? Muitas vezes a gente vê, Renan, uma falta de compreensão do parceiro porque ele não entende o que a mulher está passando. Porque ele não tem a menor noção de que os hormônios eles são responsáveis por aqueles sintomas que a mulher está apresentando. Muitas vezes ele pensa que a mulher não quer mais nada com ele, que perdeu o amor, que perdeu Perdeu o a interesse. paixão, que perdeu o tesão. Então o que é que acontece? Ele vai e começa a ter um caso extraconjugal. Por falta de Simples por falta compreensão, de compreensão, por falta de informação, informação. ele não teve informação necessária. E muitas vezes eu vejo que, inclusive a maioria dos parceiros que acompanham as suas esposas ao consultório médico é porque eles querem a melhora da sua esposa. Só que eles não sabem como fazer isso. Ela não sabe, o marido muito menos, Mas e ele vai tá lá. depender de quem? De um médico. Aí você vai, chega ao consultório e o médico diz: não, hormônio provoca câncer. Não, hormônio não deve ser feito. Você tem um risco de ter câncer. Não faça. É melhor você não fazer. Vamos fazer um gelzinho de água aqui, vamos fazer aqui um antidepressivo, como se isso fosse modificar a vida dessa mulher. E a mulher cada vez mais vai adentrando naquele buraco de ausência de qualidade de vida, como um avestruz que coloca a cabeça dentro de um buraco e o mundo assim se desenvolvendo, enquanto que ela deixando de aproveitar momentos importantes na sua vida. Então, pelo que eu estou entendendo, ainda
uma ignorância, eu falo uma ignorância no sentido de ignorar de verdade, os médicos de não terem essa busca por essa informação, doutor Sérgio, assim, eles simplesmente ouviram, e aí eu já levanto duas perguntas aqui. A primeira é, de onde surgiu essa questão do câncer, de relacionar o câncer à reposição hormonal, e por que os médicos ainda têm tanto medo de prescrever essa reposição hormonal? É o medo de errar, ou é exatamente por esse mesmo ponto da ignorância, no sentido de ignorar as informações que já existem, os estudos que já existem sobre a reposição hormonal? Renan, tudo começou com um estudo chamado WHI, por volta dos anos 2000. Um pouco mais de 20 anos esse estudo tem. Mas foi um estudo que foi começado com drogas antigas, o acetato de medroxiprogesterona e o estrogênio conjugado da urina equina, da urina da égua. E aí se viu que quem usou esse hormônio, a mulher que usou essa junção do estrogênio, que é da urina da égua, com o acetato de medroxiprogesterona, teve maior risco de ter câncer de mama, maior risco de ter trombose, AVC, infarto, tá? Então, a partir dali criou-se um medo. E mais, por que esse medo foi criado? Porque houve uma divulgação errônea, errada, equivocada por parte de toda a mídia do mundo todo. Ou seja, jornais, revistas começaram a divulgar isso de uma forma assim catastrófica. Uma forma que fez com que modificasse a forma de pensar não somente da população, como também de médicos. Então, o medo foi tão grande criado, de uma forma tão distorcida, esses resultados, que as pessoas tiveram medo e até hoje têm medo de hormônio. Então eu sempre digo, não confunda hormônio com demônio, porque não é. Não confunda alho com bugalho, não confunda joio com trigo e nem confunda hormônio com demônio, porque não são iguais. Então muita gente acha que hormônio vai provocar câncer ao utilizar o hormônio. Não, nada disso. Se fosse assim, por que a mulher aos 20, 30 anos de idade, quando tem maior quantidade de hormônios, não tem maior câncer do que a mulher acima dos 60 anos de idade, quando não tem mais hormônio nenhum? Isso não é verdade. A verdade é que, inclusive, alguns resultados do WHI, esse estudo que identificou que hormônio poderia provocar câncer de mama, foi bastante equivocado. Os resultados foram repassados à população de uma forma errônea, inclusive para médicos de uma forma catastrófica, errônea. Para você ter uma ideia, Renan, quem faz reposição hormonal com esses medicamentos antigos que não devem ser feitos mais hoje, principalmente porque eles eram utilizados por via oral, e a gente já sabe que por via oral provoca mais efeito colateral e complicação, né, na mulher. Então, esses hormônios nem são muito utilizados mais hoje. Eles não são proibidos, mas eles não são mais utilizados como eram antigamente. Existem medicamentos ou hormônios mais modernos. Inclusive, eles não são hormônios. Não são hormônios. Eles são medicamentos com ação hormonal. Estrogênio conjugado é um medicamento que imita a ação do estradiol, que é o hormônio verdadeiro da mulher. E o acetato de medroxiprogesterona imita a progesterona, que é o real hormônio da mulher, que deixou de ser produzido. Então o que é que acontece? Esses hormônios, eles de fato lá aumentaram um risco, e mesmo assim, um risco pequeno. Ou seja, menos de uma mulher a cada 1.000 mulheres que utilizava esses hormônios, Então, é muito baixo o risco ainda hoje para o câncer de mama, tá? Mas ele existe, tá? Então, significa Mas dizer... esse risco, desculpa interromper, mas esse risco que você está falando é relacionado àquele medicamento. Relacionado àqueles medicamentos. Veja bem, Certo. se você fosse utilizar aqueles medicamentos, o risco é de menos de uma mulher a cada 1.000 mulheres desenvolveria o câncer de mama com aqueles hormônios ali, tá? Então, é inclusive pequeno ainda, tá? Muito pequeno. E hoje talvez seja até menor, com os medicamentos mais modernos e hormônios iguais, idênticos àqueles hormônios que a mulher não produz mais. Ou seja, hoje nós podemos fazer a reposição hormonal, e eu recomendo, e eu faço a reposição hormonal das minhas pacientes com hormônios iguais ao que o corpo dela deixou de ser produzido, Ou seja, de fato, os que tem hoje, os mais Claro. modernos, eles não são medicamentos que imitam os hormônios, e sim são hormônios bioidênticos. Eu não gosto de utilizar essa palavra bioidêntica. Por quê? O hormônio bioidêntico ele foi muito assim. Eu diria essa palavra bioidêntica, ela foi muito jogada na sarjeta.
foi muito, eu diria, atacada. E dá a ideia de quando você fala bioidêntico, está sendo errado. Eu não gosto. Eu gosto de falar hormônios com a mesma estrutura química, ou mesma estrutura química e molecular, a mesma estrutura dos hormônios que a mulher produzia. É simples assim, a mesma estrutura, iguais, idênticos. Pode ser, você pode falar dessa forma bem simples, hormônios idênticos aos que a mulher produzia. Então você pode fazer a reposição hormonal. Quais são eles? Estradiol, testosterona, progesterona, estriol. São os hormônios que você pode fazer para a mulher. Porque eles vão encaixar perfeitamente nos receptores, eles vão provocar podem provocar menos efeitos colaterais. E estudos mais modernos mostram até que eles podem reduzir grandemente riscos. Né? Então, veja bem, vamos voltar ao WHI. Sabe o que o WHI descobriu? Que quando a mulher que não tem útero, ela usou apenas o estrogênio da urina da égua, não houve aumento do câncer de mama. Só houve aumento do câncer de mama quando esse estrogênio se associou ao acetato medroxiprogesterona. Então, é o acetato medroxiprogesterona, a progestina, que aumentou o risco de câncer de mama. Beleza. Anos depois, essas mesmas pacientes foi repetido o mesmo experimento. Ou seja, vamos fazer a reposição com esse mesmo hormônio por via oral de estrogênio. Houve uma diminuição do risco de câncer de mama. Aquela mulher que não tinha útero, que recebeu apenas o estrogênio, houve uma diminuição do risco de mama. Diminuição. Em outras palavras, a mulher que não utilizou aquele hormônio, ela tinha mais risco de ter câncer de mama. A mulher que usou aquele hormônio teve menos risco de ter câncer de mama. 20 anos depois, se fez novamente... Estamos falando de 2 décadas. Isso. Estudo mostrando exatamente isso. Se viu que a proteção foi ainda maior. A mulher que não tinha útero e que utilizou o estrogênio, em mesmo de urina de égua, houve uma diminuição no risco de câncer de mama. E estudo agora, recente, em torno de 10 milhões de mulheres, agora, desse ano, 10 milhões de mulheres, verificou que mulheres sem útero, que receberam apenas estradiol, principalmente por via transdérmica, em gel, tiveram menor risco de câncer de mama. Menor risco de câncer de mama quando comparado às mulheres que não receberam. Então, as mulheres que não receberam esse hormônio tiveram maior risco de ter câncer de mama. As mulheres que receberam estradiol apenas, sem útero, elas tiveram menor risco de câncer de pulmão. As mulheres que receberam estrogênio, que não receberam progestina ou progesterona, receberam apenas estrogênio porque que não tinham útero, elas tiveram menor risco de câncer cólon retal, câncer intestinal. As mulheres que receberam apenas estrogênio por via transdérmica em gel, elas tiveram menor risco de infarto, fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, de AVC. Meu Deus. Gente, se isso não é cuidar da mulher, o que é que será? Não é? Então, inclusive aquelas mulheres com útero e que receberam progesterona e até mesmo progestina se beneficiaram muito também. Houve muita redução aí. Então, usar hormônio hoje, Renan, adequadamente, muito bem indicado, a reposição hormonal, vai fazer essa mulher viver mais. Além dela ter mais qualidade de vida, evitando todos aqueles sintomas da menopausa que impedem essa mulher de viver, ela vai viver mais. Ou seja, tem menos risco de morrer, inclusive. Hoje nós sabemos que um dos benefícios de se fazer reposição hormonal é que a mulher que faz a reposição hormonal, ela tem diminuída a taxa de mortalidade geral. Ou seja, diversas doenças, diversos problemas, eles podem levar a mulher à morte durante a menopausa. E quando você faz reposição hormonal, a chance de você morrer por cada um desses problemas diminui. Ou seja, você diminui a chance da mulher morrer. Ou seja, a mulher que faz reposição hormonal, ela morre menos do que a mulher que não faz reposição hormonal na menopausa. Ou seja, o verdadeiro risco é não fazer É o que eu reposição sempre hormonal. digo. É o que eu sempre digo. A gente não pode ser radical, mas uma vez a mulher chegando ao meu consultório, na menopausa, seja uma menopausa aos 51 anos, seja na menopausa precoce ou na menopausa abaixo dos 40 anos de idade, se essa mulher está na menopausa, ela sente alguma coisa, Renan. Não tem como. Ela pode até nem conseguir identificar o que ela sente, mas ela sente sim.
Tá? Pode Não não existe conferir. um corpo, não existe essa situação de um corpo funcionar em toda a sua plenitude sem o hormônio, o grande motor da vida. Então eu digo sempre, mulher na menopausa que não tem uma contraindicação à reposição hormonal, ela deve receber reposição hormonal. A sua vida melhorará muito, até porque nós sabemos que a mulher que recebe reposição hormonal, ela tratará os fogachos, os calores, a gente Sim. sabe disso, fará com que essa mulher ela não tenha uma fratura por osteoporose, tá? Isso é muito importante também. E tratará a síndrome geniturinária, aquele ressecamento intenso na vagina, na vulva, na uretra, na bexiga, que tanto retira a qualidade de vida dessa mulher. Fora os benefícios que essa reposição hormonal traz, por exemplo, na pele, a pele fica mais bonita, a pele fica mais sedosa, a pele fica mais firme. Quantos procedimentos de pele, cirurgia plástica, de procedimentos estéticos em consultório ou em Ela clínica não vai dão reduzir. certo porque não tinham a reposição hormonal bem feita? Então, até esses profissionais, como cirurgiões plásticos, como dermatologistas, dentre outros profissionais que lidem com a parte estética da pele, devem saber que a reposição hormonal ela é essencial para que esses profissionais eles possam ter resultados muito bons. Então, o contrário também é verdadeiro. Esses profissionais eles devem saber, quanto maior for o comprometimento hormonal da sua paciente, piores serão os seus resultados estéticos, inclusive na pele também. Inclusive cabelo. A mulher, quanta mulher, qual é a mulher que não gosta de ter aquele cabelo Cabelo lindo, bonito, né? bonito? Ela Preenchido, não terá nunca brilhoso. se não fizer reposição hormonal bem feita. Cabelo vai começar a cair, vai ficar um cabelo mais fino, mais quebradiço, um cabelo muito mais frágil, a implantação dele péssima, vai começar a perder mais cabelo. Nunca terá aquele cabelo lindo, vasto, cheio que ela gostaria. Volumoso. Já com a reposição hormonal, haverá uma grande possibilidade disso ocorrer. E aí vem também os profissionais, os tricologistas e os profissionais que lidam com a saúde do cabelo da mulher. Os senhores têm que saber que a reposição hormonal é importantíssima para que vocês tenham bons resultados, para que o tratamento que vocês instituam aí surtam efeito. Se vocês não sabem disso, vocês estão enxugando gelo. Então é muito importante esses profissionais trabalharem em conjunto com médicos que não tenham medo de prescrever hormônios, porque Muito bom. a reposição hormonal hoje, bem feita, ela pode ser segura para a mulher e devolver rapidamente, em torno de um mês, Renan, a qualidade de vida Uau, muito perdida rápido. para essa mulher, por essa mulher. Outro benefício que a gente vê muito é a melhora do humor. Quantas mulheres aí usam quilos, eu até brinco, quilos e mais quilos de antidepressivos e eles não funcionam. Por que não funcionam? E Porque acham que o problema é o emocional. falta hormônio nessa mulher, Renan. Até porque muitos antidepressivos eles não funcionam porque falta hormônio para essa mulher. Se você faz hormônio, esses hormônios, principalmente o estradiol, vão agir em áreas do cérebro responsáveis pela libido, neurotransmissores do bem-estar, né, o ácido gama-aminobutírico, né, a serotonina vai ser muito melhor trabalhada, né, a dopamina, todos esses neurotransmissores do bem-estar. O estradiol ele começa a fazer um bom trabalho nesse sentido. Ou seja, a progesterona, por exemplo, Renan, age em o sistema nervoso parasimpático. O que é o sistema nervoso parasimpático? É aquele que mantém a mulher em equilíbrio emocional. É aquele que mantém a mulher sem ansiedade, sem irritabilidade, melhorando o seu sono. Quando você tem um prejuízo do estradiol e principalmente da progesterona, abala muito o sistema parasimpático e exacerba o sistema nervoso simpático, que apesar do nome, não é Não tem nada nada simpático. simpático. Não tem nada de simpático. Por quê? Porque aflora muito a agitação, a irritabilidade Sim. dessa mulher, o mau humor, não é? O estresse dessa mulher, porque começa a maior ativação de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Isso, o excesso, prejudica muito a vida dessa mulher. E o estresse é um dos maiores motivadores para a formação de diversas doenças na vida. Então, é muito importante a gente saber que hormônio é vida. E claro, eu sei, alguns antidepressivos, Renan, eles têm uma ação semelhante ao estrogênio. Olha que interessante, tem, mas nunca substituirá o estrogênio. O que tem de psiquiatra aí
passando e prescrevendo à mulher na menopausa antidepressivo não está no gibi. E muitas Ele não melhoram teve um essa pouco sensibilidade de olhar e. a sensibilidade de saber trabalhar juntamente com o ginecologista nesse sentido. Porque o que é que a gente vê na prática? Aquela mulher que usa antidepressivo para tratar aquela sua depressão, ansiedade, irritabilidade, Sim. né? Tudo aquilo pela falta de hormônio, apenas com antidepressivo a gente não vê uma melhora realmente significante. A mulher pode até melhorar um pouco, mas não vê aquela melhora significante. O que é que eu vejo? Eu mantenho esses antidepressivos, não retiro nenhum inicialmente, mas eu vou começando a reposição hormonal e fatalmente a gente vai vendo, Renan, que essas mulheres elas vão respondendo tão bem que o próprio psiquiatra ele começa a reduzir a dose, começa a desmamar esses antidepressivos, começa a retirar os antidepressivos da vida da mulher, que tem as suas consequências também. Eles Sim. podem, por exemplo, provocar efeitos colaterais. Inclusive, muita gente não sabe, mas quando você utiliza a reposição hormonal juntamente com antidepressivos, você pode aumentar o efeito colateral. Ou seja, você pode, alguns antidepressivos, eles podem potencializar a ação do estradiol, levando a mulher a sangramentos, a dores nas mamas, a retenção hídrica, aumento do peso. O Outros que dá um inchaço. isso. Outros antidepressivos podem reduzir a ação do estradiol, fazer com que esse estradiol ele não cumpra o seu papel, que é fundamental na prevenção de doenças cardiovasculares, por exemplo, da prevenção de infarto, de AVC, na prevenção, por exemplo, de fraturas decorrentes da osteoporose. Então veja que é importantíssimo que os antidepressivos eles sejam revisados. Eu não sou contra antidepressivos. Em algum momento eles são muito bem-vindos, mas eles não podem extrapolar a sua necessidade, quando comparada à necessidade do uso da reposição hormonal. A mulher, ela não tem depressão na menopausa por ausência de antidepressivos no seu corpo, de medicamentos antidepressivos no seu corpo. A mulher está na menopausa e tem depressão pela ausência de estradiol, pela ausência de testosterona e principalmente estradiol. Então, é estradiol que a gente tem que repor se a gente quiser melhorar o humor da paciente, se a gente quiser melhorar a saúde mental da paciente na menopausa. Eu repito, nenhuma mulher na menopausa tem depressão por ausência de medicamentos antidepressivos no seu corpo. Ela não nasceu com medicamentos antidepressivos no seu corpo, mas ela nasceu com estradiol. Boa. E ela não produz mais estradiol. Ela tem que repor, ela tem que receber o estradiol para que a sua saúde mental volte com força total. E ela quer isso. E você falando aí sobre essa questão do estradiol e de doenças cardíacas, né? O que leva ao infarto. E aí me fez pensar em uma coisa, né? E eu já tenho outra pergunta aqui para fazer. A minha mãe, a minha tia, duas tias, as duas irmãs da minha mãe tiveram infarto. E a minha mãe também. E agora me veio à cabeça que foi exatamente, basicamente a mesma idade. E que pode ser também relacionado a isso, né? Essa questão da deficiência hormonal que pode ter levado ela. Porque minha tia, aqui, que infartou recentemente, tem 2 semanas, ela, atleta, não se alimentava bem. Minha Mas tia não fazia reposição não hormonal. fazia reposição hormonal. Inclusive, ela tem sofrido um pouco com Alzheimer e foi logo em seguida. O Alzheimer foi intensificando, né? E aí, óbvio, aí, ela passando dos 60 anos de idade. Mas muito interessante você falar isso porque é algo que já me chamou a atenção aqui dessa questão da reposição hormonal. E ao qual, depois que a gente começou a andar, caminhar junto, eu tenho falado muito sobre, em toda a minha família, sobre isso, né? E me veio outro questionamento quando você falou da osteoporose, que normalmente me veio, a minha avó, ela faleceu, ela chegou a minha avó não, perdão, a irmã da minha avó, ela fraturou o fêmur, e logo em seguida, inclusive a avó da minha esposa também, a avó de Carol, ela fraturou o fêmur também, e logo em seguida ela veio a óbito. E me veio essa questão da osteoporose e essa falta, a força que se vai se perdendo, está relacionada a essa questão dos hormônios também, essa reposição hormonal. Ou seja, o que levou de fato à morte foi a falta de hormônio que fez com que ela enfraquecesse ali a sua estrutura óssea, na queda, e perdeu a força também, né? Óbvio, a força muscular. Na queda teve a ruptura e assim todas as consequências por conta dessa ausência de hormônio. Eu não sei se eu estou falando errado. Seria isso nesse sentido, doutor Sérgio? Há uma grande chance, Renan, disso ter ocorrido, né, pela deficiência hormonal.
É preciso explicar que como é que o estradiol ele previne doenças cardiovasculares, principalmente porque o estradiol ele aumenta o óxido nítrico. O óxido nítrico é uma espécie de gás do nosso corpo que faz com que ele proporcione saúde nos vasos que levam o sangue para o coração, nas artérias, os vasos. Né? Então, o óxido nítrico vai fazer com que haja dilatação desses vasos. O óxido nítrico ele vai cuidar da saúde de dentro dos vasos, do endotélio vascular. Essa saúde vascular ela vai impedir a formação, inclusive, de placas de ateromas. E essas placas, as placas ateromatosas, vai diminuir a arteriosclerose. Tem a aterosclerose, que é a formação de placas de ateroma, Sim. são placas, por exemplo, de gordura com calcificadas que bloqueiam a passagem do sangue e pior, às vezes elas se quebram e aí esses pedaços de placa vão provocar exatamente trombos que vão levar a um AVC, que vão levar a um infarto. Então, quando você utiliza o estradiol, você consegue uma saúde vascular. Ou seja, o óxido nítrico ele proporciona uma saúde vascular. Ou seja, o estradiol, principalmente quando ele é empregado no início da menopausa, ele tem melhores resultados em provocar um melhor fluxo de sangue por esses vasos. Esses vasos eles não ficam obstruídos. Isso evita aí um infarto, evita um AVC. A mulher deve fazer a reposição de estradiol para evitar a osteoporose. Por quê? Porque o estradiol ele melhora a formação das células jovens do osso. Deixa esse osso mais forte. Então, se você não usa estradiol, a mulher não usa estradiol, a mulher ela tende, na menopausa, a desenvolver a osteopenia, que é o enfraquecimento ósseo, e depois a osteoporose, deixando esse osso esponjoso. Esse osso ele perde aquela dureza, Sim. ele vai ficando um osso muito frágil. E qualquer queda que essa mulher tenha na vida, e quem que já não caiu na vida, né? Isso. O bom é cair e levantar. Mas se você cai e não levanta, isso é um problema. Então o que é que acontece? A mulher, na menopausa, ela tem uma grande possibilidade, se não fizer reposição hormonal, de desenvolver uma osteoporose. E aí, futuramente, uma queda, cair, quebrar o colo do fêmur, a bacia, a coluna, ficar em cima de uma cama, e aí vem a morte, meses depois, no máximo anos depois. Por quê? Ela começa a ficar mais imóvel, mais sedentária, vai engordando, inflamando. Às vezes, a morte ela não ocorre naquele momento que houve a fratura. É mais difícil. A morte ela ocorre meses depois, devido à infecção, à ocorrência de embolia, à ocorrência, por exemplo, de sedentarismo. Quando você diminui... Parou ali a máquina. Você parou a máquina, parou de andar, parou de se exercitar, claro que vai morrer mais cedo. Então, se você... A tua vida é proporcional à quantidade de passos que você dá. Se você anda muito, você vai viver mais. Se você anda mais, vai viver mais. Se você andar menos, vai viver menos. Isso não precisa de grandes estudos científicos para saber disso. Então, quem tem fratura decorrente de osteoporose na menopausa, a morte ela não ocorre logo no início, mas ocorre depois. Muito. A gente vê isso não somente em mulheres, mas em homens também, né, com a idade mais avançada, acima de 60 anos, a gente vê isso também. Então é muito importante saber disso. E saber de outro ponto, Renan. Hoje, muita gente tem medo de fazer médicos, de prescreverem reposição hormonal devido ao risco de câncer de mama e, principalmente, as mulheres de receberem a reposição hormonal devido ao risco de câncer de mama. Só que, a gente já falou isso, o risco de câncer de mama é muito baixo com a reposição hormonal bem feita hoje, principalmente a reposição hormonal mais moderna. É mais fácil a mulher hoje, durante uma reposição hormonal, morrer de um infarto, um AVC, por ausência de estradiol, do que por um câncer de mama. É mais fácil a mulher hoje morrer de uma fratura por osteoporose na menopausa, devido à deficiência de estradiol, do que por um câncer de mama decorrente de uma reposição hormonal, Renan. Isso deve ser difundido cada vez mais para médicos e principalmente para a população feminina, porque é uma verdade. Diante dessa informação, a mulher ela pode, juntamente com o seu médico, decidir: doutor, eu quero fazer reposição hormonal. Porque eu sei, a partir de agora, que eu fazendo reposição hormonal, eu vou ter uma menor chance de morrer por infarto,
de AVC, menor chance de morrer decorrente de uma fratura por osteoporose. E não me interessa mais aquele risco de câncer de mama, porque eu sei que é pequeno. Inclusive, alguns estudos, como esse estudo de 10 milhões de mulheres, mostrando que a mulher que utilizou o estradiol apenas, né, naquela mulher que não tinha útero, houve uma redução no risco de câncer de mama, uma proteção contra o câncer de mama. Então, eu não tenho dúvida que futuramente haverá uma inversão completa de que a reposição hormonal, bem feita, ela protege contra o câncer de mama. Só que a gente defender isso agora e dizer isso agora como uma verdade absoluta, nós vamos ser considerados como hereges no tempo da Inquisição medieval. Não tenha dúvida, nós vamos ser perseguidos, vamos ser vamos receber a alcunha de um desinformador, a alcunha de um cara que está passando uma informação incorreta, quando na verdade a tendência é essa, que uma reposição hormonal moderna, uma reposição hormonal bem feita, muito bem indicada, na ausência de contraindicações, ela futuramente, ela vai, isso é uma informação que eu tenho certeza que vai ocorrer, ela vai bem feita, a reposição hormonal, ela vai diminuir o risco de câncer de mama para as mulheres. Só que isso a gente não pode divulgar como sendo algo universalmente aceito, porque não é. Hoje, a grande maioria dos médicos ainda tem medo de fazer reposição hormonal porque acham que podem provocar câncer de mama. Que reposição hormonal, cara pálida? Qual é a reposição hormonal que você está falando? Que via de reposição hormonal você está utilizando, cara pálida, que aumenta o risco de câncer de mama? Qual o hormônio que você está utilizando, cara pálida, que aumenta o risco de câncer de mama? É isso que a gente tem que informar. Porque você tem que levar em conta, quando você leva em conta o risco de câncer de mama ou de complicações decorrentes de uma reposição hormonal, você deve levar em conta a via que você está administrando, se é via oral, se é via vaginal, se é via intramuscular, né? Se é via vaginal, se é via transdérmica, se é abaixo da pele, em forma de implante subcutâneo. Então, você deve levar em conta a via, você deve levar em conta por quanto tempo a mulher está utilizando, se ela já utilizou o hormônio e voltou a utilizar, se ela nunca utilizou, se esse hormônio está sendo utilizado pela primeira vez dentro da janela de oportunidade terapêutica, que é aquele melhor momento, são os 10 primeiros anos de menopausa, o melhor momento para fazer reposição hormonal, ou acima disso. Se esse hormônio é idêntico ou não ao hormônio que deixou de ser produzido, se esse hormônio é diferente ou não, se esse hormônio está sendo administrado principalmente por via oral ou via não oral. Então, a dose desse hormônio, tá? Então, tudo isso deve ser levado em conta. Então não dá para dizer, olha, hormônio é perigoso. Hormônio é perigoso se não for usado. Na realidade é essa. Hormônio, reposição hormonal. É o perigo real. Na minha opinião é essa. Reposição hormonal, ela passa a ser perigosa quando ela não é usada adequadamente. Quando ela não é indicada quando deveria muitas vezes ser indicada. Quando ela não é colocada em prática para tratar os sintomas e prevenir complicações na vida dessa mulher decorrente da deficiência hormonal. Aí sim, a reposição hormonal ela passa a ser extremamente perigosa porque ela não está sendo utilizada quando na realidade deveria ser utilizada para fazer com que essa mulher viva bem, viva com qualidade, viva mais, resgate a sua vida, evite de ter a sua vida ceifada por uma complicação decorrente exatamente da falta de hormônios. Doutor Sérgio, vou fazer aqui uma pergunta que ela é um pouco mais... É um questionamento que acredito que muitas pessoas têm, como eu já vi, que é, a gente está falando de prevenção de câncer, tá? E agora, de quem já teve câncer? Pode fazer reposição hormonal? Tem algum problema em se fazer? Olha só, depende do câncer. Por exemplo, o único câncer que a gente pode dizer aqui agora, que é uma contraindicação à reposição hormonal logo de cara, é o câncer de mama. Então, a mulher que teve câncer de mama, inicialmente a reposição hormonal não pode ser feita. Entretanto, hoje, mais modernamente, sociedades médicas já aceitam que dependendo de cada caso, dependendo do tipo de câncer que a mulher teve, o tratamento que ela teve, ela pode usar uma reposição hormonal, de preferência idêntica, usar um hormônio idêntico àquele que deixou de ser produzido, por via tópica, ou seja, na vagina, por exemplo, porque a passagem
para o sangue, ou seja, a passagem do hormônio sistemicamente é muito pequena. Esse hormônio ali, ele fica ali naquele local, tratando a síndrome geniturinária, ou seja, o ressecamento vaginal, da Sim. vulva, combatendo a ardência. Então, aquelas mulheres que já tiveram câncer de mama, em algumas situações selecionadas, o ginecologista, em acordo com o oncologista, de acordo com o mastologista, por exemplo, naquela mulher que teve câncer de mama, pode sim chegar a usar hormônio tópico. Por exemplo, o estradiol, o estriol, pode ser muito bem-vindo na vida dessa mulher, tá? Mas ainda hoje, o câncer de mama, ele é uma contraindicação. Na minha opinião, essa contraindicação ela vai cair. Porque com a chegada de mais estudos mostrando que o estradiol utilizado na mulher que não tem útero previne o câncer de mama, diminui o risco de câncer de mama, bem provavelmente o estradiol naquela mulher que não tem útero será utilizado para impedir a volta, inclusive, a reativação do câncer de mama em algumas mulheres. Olha Essa isso. é a minha humilde opinião, que isso vai acontecer um dia. A gente não pode realmente colocar em prática nem difundir isso agora, porque realmente isso não é universalmente aceito ainda, mas futuramente pode realmente ser aceito. Outros tipos de câncer, por exemplo, o câncer de endométrio, a mulher que teve câncer de endométrio e foi tratada, não é bom também ela utilizar a reposição hormonal, tá? Então essa mulher não deve também usar a reposição hormonal. Outra contraindicação é a mulher que teve trombose, apesar de o hormônio, quando utilizado, o estradiol por via transdérmica pela pele, poder ser utilizado. Sim. Um erro em relação a câncer, Renan, é o seguinte, que muita gente não faz a reposição hormonal na mulher, naquela mulher que teve câncer de tireoide, naquela mulher que teve câncer de pele, naquela mulher que teve câncer de fígado, naquela mulher que teve câncer de pulmão, naquela mulher que teve câncer de intestino. E isso, nada disso é contraindicação à reposição hormonal. Pode ser feito sim. Você me entende? A mulher não foi tratada, ela Sim. teve um câncer, por exemplo, teve um Não tem câncer de mais. pele, teve um câncer de tireoide. Então, você pode utilizar a reposição hormonal nessa paciente tranquilamente, tá? Muito pelo contrário, se essa mulher ela passou pelo que ela passou, ela vai querer qualidade de vida. Ela Claro. não vai querer acabar com a vida dela agora, porque ela passou por um momento difícil na sua vida. Primeiro, um diagnóstico de um câncer, sem saber se vai receber cura, se vai viver, se vai ver seus filhos crescerem, seu casamento, como é que vai ser, se vai aproveitar mais a vida, se vai poder aproveitar as coisas boas da vida. Quem recebe um diagnóstico de câncer não é fácil. Passou por uma fase difícil. Essa fase se tornará mais difícil sem hormônio. Não tenha dúvida, com o surgimento dos sintomas decorrentes exatamente da falta de hormônio. Depressão, pele ressecada, não consegue mais ter relações sexuais, não consegue ter mais libido, energia foi embora, tá? Então, pelo amor de Deus, a gente já sabe, inclusive, que a ausência de hormônio na menopausa, Renan, aumenta o risco de diabetes. Você sabia disso? Sim. Então, a mulher que tem deficiência hormonal na menopausa, pela deficiência de estradiol, ela tem maior risco de ter diabetes. Quando você faz reposição hormonal de estradiol para a mulher na menopausa, você diminui esse risco. Então, aí já me clarifica duas coisas, como eu falei, mencionei, relacionada à minha mãe. Minha mãe, ela já está aí chegando, acho que ela passou de 60. Não estou bem lembrado, mas está aí de 58, 60. E ela precisou colocar um stent também, ela fez Sim. o cateterismo, precisou colocar um stent, e ela está com diabetes. Ela chegou ao ponto de estar com diabetes, o que já me faz pensar exatamente, né, dos pontos só daqui a gente falando relacionado aos hormônios, ou seja, quantas pessoas tendo acesso a simples informações como essa, o quanto Podem elas mudar mudam radicalmente a radicalmente sua sua vida. vida. Exatamente. Renan, a queda do estradiol leva na mulher a um acúmulo indevido de gordura, principalmente na barriga. Esse acúmulo de gordura na barriga não é apenas algo estético do ponto de vista, algo negativo do ponto de vista estético. Mas esse acúmulo de gordura na barriga significa dizer que essa mulher está apresentando ali uma obesidade central, gordura central, o acúmulo de gordura no fígado, no intestino, dentro do abdômen. E esse acúmulo de gordura ali no abdômen, ele aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de diabetes. Eu digo sempre, olha, é muito fácil você observar mulheres na rua com as pernas muito finas, uma barriga muito grande, Né? o tórax muito
Sim. obeso, né? Ou seja, com muita gordura nessa parte das mamas, da barriga, né? Ou seja, o corpo da mulher, ao invés de ser curvilíneo, que é o corpo feminino brasileiro, é bem curvilíneo, né? Sim. Ele perde a forma curvilínea, começa a parecer mais a forma masculina. Né? Sim. Então, é a chamada obesidade androgênica, de andrógeno, de homem, de masculino. Ou seja, as mulheres começam a ficar com as pernas mais finas, o acúmulo de E o gordura tronco na mais, barriga mais forte. começa a dar aquela fórmula triangular, do triângulo invertido, Sim. parecendo mais um corpo de um homem. Ela perde as formas, perde a cintura. Isso significa deficiência hormonal. Deficiência de estradiol, deficiência de testosterona. Então, quando você começa a fazer reposição hormonal, você impede que isso se agrave. Você começa a melhorar a composição corporal, você começa a melhorar a força dessa mulher, ela vai ter mais disposição para fazer exercício físico, vai melhorar a massa muscular, vai começar a melhorar a distribuição de gordura. Isso funciona indiretamente para resgatar, inclusive, um corpo mais feminino, que é muito bom para a Entendi. autoestima e diminuindo assim o risco cardiovascular, o risco do diabetes. Então, eu sempre digo, olha, pernas finas e abdômen mais globoso, gorduroso. Na mulher por volta dos seus 50 anos, ou principalmente aquela mulher acima dos 40 anos de idade, essa mulher, ela está necessitando de hormônio. Você pode notar na rua, comecem a notar na rua isso. Essa mulher, ela começa a apresentar aí uma deficiência desses hormônios. Começa a apresentar uma, uma alteração na sua composição corporal, com maior tendência de gordura no abdômen, na região do tórax e pernas mais finas. Essa mulher, ela está necessitando de reposição hormonal urgente. Ou seja, fica a dica aí para vocês, maridos. É, compreendam suas esposas, levem ao ginecologista, ao invés de ficar achando que elas estão simplesmente sem vontade de fazer exercício, sem vontade de curtir a vida. É simplesmente os hormônios delas que podem estar desregulados. Então procurem quanto antes um ginecologista para ele auxiliar vocês nesse sentido, né? Que é muito fácil, né, doutor? Falar, minha mulher ficou preguiçosa, minha mulher está desanimada, não quer saber mais da vida. Então, na realidade, ela pode estar simplesmente faltando só aquele incentivo daquele hormônio exatamente medicamentoso para ela retomar, né? Não sei se eu estou falando de maneira correta, mas para esse estímulo, né, de um tratamento mais, um olhar mais carinhoso para os hormônios dela, para que ela tenha mais vontade de viver a vida, né, de estar ali. É informação, Renan. Ou seja, a mulher, principalmente ela, que é o nosso alvo na reposição hormonal, a mulher, quando chega à menopausa, ela tem que ter muita informação para saber que ela tem diversas formas de receber tratamento, que aquele tratamento que ela está recebendo naquele momento pode ser que não seja o melhor. Eu vejo muita gente, por exemplo, muita mulher recebendo tibolona ainda hoje. Tibolona é um medicamento que é um medicamento que ele imita a ação do estradiol, mas ele não é estradiol. Nenhuma mulher nenhuma mulher está na menopausa por ausência de tibolona no corpo. Precisa de Ela estradiol. tem menopausa por ausência de estradiol. Então a tibolona é um modulador seletivo do receptor de estradiol. Ele age no receptor de estradiol, porque ele parece com o estradiol e provoca as ações que o estradiol poderia provocar. Sim. Mais ou menos isso. Mas ele não é estradiol. Então, portanto, o estradiol ele é insubstituível. Você tem que usar estradiol se você quiser realmente uma reposição hormonal mais segura, uma reposição hormonal com efeitos semelhantes ao que você já tinha na sua saúde. É isso que é importante. E a informação também deve ir para os maridos, para os Sim. companheiros, porque é muito melhor você ter um marido que é um companheiro do que um companheiro que é um mau marido, né? Então é muito melhor um companheiro do que simplesmente o título de um marido. Companheiro é aquele companheiro mesmo, aquele companheiro que é aquele cara fiel nos momentos difíceis e nos Sim. momentos felizes, né? Não basta apenas ser marido. Ah, eu sou marido, mas você é um bom companheiro? É preciso você ser marido e um bom companheiro. Para ser um bom companheiro, primeiramente você tem que compreender. Compreender a si, o homem cada vez mais tem que compreender o papel dele Também, como né? homem, né? Importante isso. E compreender o papel da parceira e a necessidade da sua parceira. A partir do momento em que os companheiros, os homens, os maridos dessas mulheres que entraram na menopausa têm mais informação, mais é mais fácil se chegar a um tratamento. Porque há ali a possibilidade
de os dois trabalharem em equipe, porque o casamento é uma equipe, e chegar exatamente sob a orientação daquele médico que não tem medo de prescrever hormônio, chegar aos bons resultados. E a terceira passagem de informação é para os médicos. Quanto mais informação se passar hoje que a reposição hormonal ela pode ser feita de forma segura e eficaz, mais médicos começarão a perder o medo de prescrever hormônios. Porque quando um médico ele não prescreve hormônio naquele momento em que a mulher necessitava de hormônio para evitar coisas terríveis na sua vida, complicações na sua vida, ele não fez, ele não prescreveu por medo, ele está condenando essa paciente a ter complicações. Ele pode estar condenando essa paciente, inclusive, à morte. Porque hormônios salvam vidas. Reposição hormonal salva vidas. Não sou eu que estou dizendo isso, são as evidências científicas que mostram. Quando a mulher recebe reposição hormonal, ela diminui a taxa de mortalidade geral. Quando a mulher recebe reposição hormonal, ela diminui o risco de fraturas por osteoporose. Quando a mulher recebe reposição hormonal, ela diminui o risco de morrer por infarto, de AVC. Quando a mulher recebe reposição hormonal, ela diminui o risco de ter um câncer intestinal, coloretal. Gente, essa informação deve ser repassada cada vez mais. Extremamente difundida. Difundida e mostrar para os médicos que sim, há maneiras de você fazer a reposição hormonal com segurança para a sua paciente e para um médico também que prescreve. Inclusive, a gente vai, a qualquer momento, liberar um curso voltado exatamente para isso, um curso simples, sabe, Renan? Um curso simples voltado para médicos, mostrando como fazer a reposição hormonal hoje de forma segura, de forma eficaz, fazer com que muitos médicos percam o medo de repor hormônios num bem bom da sua casa. Lá vendo, assistindo o curso, tendo a oportunidade, inclusive, de tirar as dúvidas em relação ao curso comigo, com a nossa equipe, fazer com que esse médico talvez tenha até uma mentoria, não achou ainda suficiente as informações do curso, quer ter mais segurança ainda, uma mentoria para você realmente, comigo, juntamente comigo, a gente sentar os dois juntos e mostrar, olha, faz assim, assim, não faz isso, não cai nessa armadilha, começa com essa dose nessa situação, Boa. Traz o teu caso clínico, traz o teu problema no consultório, traz o que você está enfrentando mais, e assim, a gente junto, trabalhando em equipe, Renan, a gente consegue cada vez mais melhorar a atenção, a assistência que muitas mulheres querem. Elas estão procurando por médicos que não tenham medo de prescreverem hormônios, de fazer com que essas mulheres resgatem a sua qualidade de vida, que vivam mais felizes, resgatar o sorriso dessa mulher, resgatar a vontade dessa mulher namorar todos os dias com o seu marido. Fazer com que essa mulher resgate aquela vontade de viver, aqueles projetos que ela nunca conseguiu retirar da gaveta, começar a retirar a partir do momento que a reposição hormonal começar a fazer efeito na sua mente, na sua vontade de viver. É isso que a gente quer passar. E esses médicos poderão ter a oportunidade, através desse curso de reposição hormonal. A gente vai divulgar o título, a gente vai divulgar quando realmente ele será posto para venda, e as oportunidades, quais são as oportunidades complementares ao curso também, com a própria mentoria. Maravilha. Como estamos aí, Intradota? Chegamos aqui ao final do nosso podcast maravilhoso, é que a gente vai batendo um papo aqui, a gente acaba se perdendo no tempo de tão bom que é, e quanta informação que a gente tem para trazer, né, doutor Sérgio? Quanta clarificação que as pessoas podem ter acesso, e você, mulher, você pode aproveitar essa oportunidade, inclusive levar para o seu médico. Que hoje a informação é tão boa, é tão acessível, que não só os médicos possuem esse acesso. Você, enquanto paciente, você pode levar, dizer, olha, doutor, eu vi um doutor falando aqui sobre um determinado assunto que eu achei interessante, que você poderia ver, até para o seu próprio benefício, né? Então, eu quero agradecer aqui ao doutor Sérgio mais uma vez, a gente está batendo esse papo gostoso. Mais uma vez, oferecimento do Instituto Spinelli Cabral, trazendo mais informações, e cada vez mais a gente vai estar se aprofundando nisso, e agradecer a sua audiência de você estar nos acompanhando aqui, tá bom? Obrigado, doutor Sérgio. Obrigado, e eu desejo a você, que é mulher, está na menopausa, que não tenha medo. Procure um médico que não tenha medo também de fazer a reposição hormonal, porque ele existe, tá? E a reposição hormonal,
É como eu sempre digo, reposição hormonal salva vidas. Não brinque com seu maior bem, que é a sua saúde. Você pode sim resgatar a sua qualidade de vida. Você pode resgatar a libido pela vida com um hormônio muito bem feito, uma reposição hormonal muito bem feita. Porque você merece. Você merece viver bem. Você merece receber um tratamento hormonal seguro e eficaz. Isso é possível. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Nos vemos em breve.